Carol Casulo, Comunicação, hoje aqui com a pediatra, doutora Nayara Firmeza. Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada a todos, né? E principalmente você, Josi, por esse espaço. Estou muito feliz, que finalmente saiu a nossa conversa. É isso. Muito acolhedora e estou muito feliz. Que bom, nós aqui estamos muito felizes e eu tenho certeza que você aí na condução aqui desse podcast vai conhecer uma joia rara, uma preciosidade de uma profissional pediatra. Estávamos falando aqui nos bastidores que a partir dos 7 dias de vida já temos a doutora Nayara aqui para atender as crianças e estar junto com você, mamãe, nesse processo lindo que é a maternidade e que é o recém-nascido aí para a gente cuidar. E hoje nós vamos falar de algo que fala sobre mãe e filho, que é o aleitamento materno e a importância dele no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento infantil. Será que vai repercutir isso no cérebro da criança e como ele funciona nesse funcionamento? Então tudo isso nós vamos trazer para você aqui num bate-papo descontraído, legal, com uma médica aqui renomada em Fortaleza. Depois ela vai passar nossos contatos aí pra gente, né? Poder chegar até ela. E você que tá longe aí de Fortaleza também, quem sabe aí, né, um online. Sim, né? fazemos teleconsultas. Olha que maravilha. Então, a gente vai conhecer muito aí a doutora Nayara, que veio aqui falar sobre esse assunto que é de saúde pública. Nós não estamos falando aqui de um assunto que demanda algumas pessoas, mas um universo muito grande, que é o universo da mãe e do filho. Então, você, mamãe, que acabou de ter seu filho, vem aqui conferir com a gente essa informação para você fazer a condução desse momento da melhor forma possível, né? Vem com a gente. É isso aí. E a doutora Nayara, pediatra, como já disse, né? E também professora da Unicristos aqui em Fortaleza, tá acompanhando lá, né? Esse processo todo dentro de um hospital. E vai falar pra gente um pouco, doutora Nayara, como é a importância desse aleitamento materno. Isso é um assunto que muita gente se ouve, né? E hoje a gente quer falar dele diretamente no desenvolvimento da criança. Nós já sabemos que ele é de suma importância, mas o desenvolvimento cerebral da criança, como é que funciona isso? Sim, é um assunto muito extenso, não é à toa que existem várias especializações, né? Anos e anos de estudo nesse assunto que é tão vasto. E mesmo sendo tão estudada, cada dia a gente descobre coisas novas sobre ele, né? Em relação a essa questão do desenvolvimento da criança e o aleitamento materno, né? A gente sabe hoje em dia que existem várias substâncias no leite materno que vão agregar nesse desenvolvimento, né? Primeiramente, a gente vai ter aquele primeiro contato da mãe com o bebê, esse vínculo, esse afeto. A gente sabe crianças que são amadas, que têm um afeto, que são amparadas, os estudos mostram, né, que tem menos níveis de estresse contínuos e isso vai repercutir nas sinapses cerebrais. Então são crianças que vão ter um comportamento mais adequado, são crianças que vão se sentir mais seguras para poder ter todo o seu desenvolvimento ali amparado e atingido da forma que ele deve atingir, né? Então temos esse primeiro fator, né, esse primeiro tópico, que é realmente o afeto mãe e filho, e a gente sabe que isso vai repercutir sim no desenvolvimento adequado. Outra coisa, a gente sabe que o leite materno, ele é um leite que eu falo assim, um alimento perfeito. Ele é um alimento que é feito do corpo da mãe, é individual para cada bebê e ele vai sofrer alterações com o passar do tempo. Né? O bebê vai passando os dias, as semanas e os meses e o leite vai mudando, né? Tanto que o primeiro leite é o colostro, né? Que é rico em proteínas e anticorpos. Por isso a gente fala que o leite materno ele é a primeira vacina do bebê, então vai ajudar na imunidade. A gente sabe que crianças que adoecem menos vão continuar mais tempo na escola, mais vão aprender, mais vão se desenvolver, mais vão ficar na sociedade. Então é um ponto, né? Como eu falei, o colostro é o primeiro leite que vem nos primeiros dias, depois ele vai ter um leite de transição e depois vai ter um leite maduro após os 15 dias, que já é mais rico em gorduras, em carboidratos e vão gerar aquela saciedade para o bebê. E é importante esses fatores, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o ácido araquidônico, os oligosacarídeos, né? Esses elementos, eles vão trazer desenvolvimento da massa branca e cinzenta do cérebro. Então, assim,
tem substâncias, tem coisas no leite materno que vão influir diretamente no cérebro da criança. Isso, e a gente tem que lembrar também que é um momento único, né? Ele não retorna na nossa vida essa oportunidade de ter, né, todos esses benefícios ali garantidos com relação à formação do cérebro. Né? Então a gente sabe também que crianças que têm o aleitamento aí materno adequado, e nós vamos falar também daqueles que não têm a possibilidade, Sim. porque existem essas situações e é muito presente, né, devido a mãe não ter o leite, não produzir, né? Às vezes até o próprio medo dela quanto a esse assunto, né? Que infelizmente ou felizmente tem muitos tabus, tem muitas preocupações, né? E às vezes acaba que vira algo realmente maléfico, porque fica em excesso e a mulher acaba se cobrando, né? A sociedade acaba cobrando, ela se cobrando. Então, um momento que é pra ser tão prazeroso, às vezes não acaba sendo aquele que a gente queria, né? Então, realmente é importante a gente conversar sobre isso. Sim. Então, a gente vai falar sobre a importância dele, né? E na ausência, quais são, né, as condições que a gente pode oportunizar para a criança para que seja suprida essa ausência, né? Então, quanto à formação cerebral, como a doutora bem disse aqui, a gente tem uma condição que a criança que recebe esse leite materno, ela tem um cognitivo muito mais elaborado. E isso a gente não vai ver de imediato, a gente vai ver no decorrer do desenvolvimento infantil. Então, mas é um momento tão pequeno ali, não, vamos colocar aqui a mamadeira, né? É desconfortável para muitas mulheres, não é um processo tão amoroso, afetuoso assim. Então, e deixar de oferecer essa oportunidade, né, única na vida de um ser humano, simplesmente pelo fato, né, do desconforto, talvez você mesmo vai ver aqui que não seja a melhor opção. Porque se você vai deixar de oportunizar para sua criança que ela tenha contato com um momento único e que vai repercutir no aprendizado dela, no desenvolvimento dela como adulto, porque se a gente tem um aprendizado efetivo na infância, com certeza nossa vida adulta, nossa vida de jovem lá, vai ser muito mais tranquilo de ser vivido, né? Sim, com certeza, né? E hoje em dia tem tanta informação, a gente tem tantos profissionais capacitados que podem dar o apoio para essa mãe, né? Então, assim, hoje em dia eu acho que é bem mais fácil a gente conseguir dar esse apoio, esse suporte, e a gente tá aqui para poder dar esse suporte, né, para as mães que estão se sentindo desamparadas, o que a gente puder fazer para manter esse alimento tão rico, perfeito para o bebê e que vai repercutir para uma vida toda, a gente tá aqui para ajudar, né? Outro fator que a gente pode trazer como um grande benefício, o que o aleitamento, doutora, vamos falar para essas mulheres que estão nos ouvindo aqui, traz de benefício para o corpo da mulher, porque o benefício não é só para a criança, o benefício também é para aquela que está fazendo o processo da amamentação. Com certeza. A gente sabe que o aleitamento materno no cérebro da mulher vai produzir uma substância chamada ocitocina. E alguns estudos falam que é a substância do amor, né, do se sentir bem, do prazer. Então, a ocitocina vai trazer para aquela mulher um bem-estar. Isso diminui chance de depressão pós-parto, né, minimiza os efeitos do baby blues, né, que é aquele período no puerpério que os hormônios estão mais ativos. Então, é algo que é esperado, mas pode ser minimizado por esse momento, né, a ocitocina. Além disso, a ocitocina também vai ajudar na contração do útero, então vai diminuir mais rápido para essas mulheres que estão amamentando, né, vai voltar ao normal, menos sangramentos logo, né, vaginais. Então, isso é uma coisa muito legal pra gente falar realmente, porque a gente foca muito do aleitamento para a criança e isso é importantíssimo demais. Mas a mulher também se beneficia. Além disso, a gente sabe que o aleitamento materno ela vai estimular a questão da diminuição da ovulação. E isso vai fazer com que os níveis de estrogênio a longo prazo daquela mãe que está amamentando sejam menores e logo diminui o risco de câncer de mama, câncer de ovário. Então, assim, os benefícios para a mulher são inúmeros. Isso é muito bom, né? Acho que a gente ouvir, porque sempre falam, né? Nossa, só quem é mãe, quem tá passando por essa situação, vou falar na real mesmo que a gente escuta, né? Não sabe o quanto que eu tô sofrendo nesse momento, né? Sim. E realmente, como a gente disse, a gente não tá aqui, né? Colocando como um conto de fadas maravilhoso. Existe sim mulheres que vivem esse conto de fadas, mas existem muitas que não é assim que funciona.
é doloroso, né? É um momento ali tenso para a mulher. Então isso tudo é avaliado junto com o médico, né? Para ver qual é o benefício e quais são as contraindicações em situações extremas. Sim, né? Com certeza. Mas a gente sabe que o aleitamento materno é algo tão valioso para ambos, né? Para a criança quanto a mãe. E toda essa situação que a gente falou aí com relação ao câncer que você disse, né? Muito bem disse, que é uma das situações aí que a gente sabe que é um terror feminino ali, que todo mundo, né, tenta tá mantendo ali a saúde em ordem para não ter esses quadros aí futuros. Então, é algo que você vai beneficiar muito o seu filho e também vai beneficiar muito você que está conduzindo esse processo. Com certeza. E como eu falei, estamos aqui para orientar, né, desmistificar, apoiar e poder mostrar o que a gente consegue fazer, apoiar o máximo possível o aleitamento dentro da realidade de cada mãe, de cada família. Agora eu vou fazer uma pergunta de vó. Meu Deus, mas você tá amamentando essa criança e não tá dando água pra ela? Então, eu pergunto muito a avó, mas minha filha, por que não dá água pra essa criança que está morrendo de sede? Então, como eu falei, né, o leite materno é o alimento perfeito. Então, na questão da nutrição, a gente vai ter além dos anticorpos, as proteínas, carboidratos, as gorduras boas, a gente vai ter também a quantidade de água necessária que aquele bebezinho precisa naquele momento. A gente tem que lembrar que o bebê, quando ele nasce, o estômago dele também é pequenininho. Então, assim, a quantidade que o corpo dele precisa é uma quantidade menor do que nós, né, de água. A mãe, através da ingesta hídrica dela, vai passar toda a água necessária na formação daquele leite materno. Uhum. Por isso, às vezes, é muito importante e recomendado, né, um nutricionista nessa fase. Sim, né? Importantíssimo. É uma equipe multi, né, para amparar aquela mãe, a mãe e o bebê, né, aquela nova família, é importantíssimo. Não só a Nutri, né, também aquelas mães, hoje em dia a gente estimula cada vez mais a atividade física, desde a gestação, né, um personal, uma fisioterapeuta, né, então assim, são várias pessoas que a gente tem que agregar. Quanto maior cuidado, maior benefício para aquela mãe. Com certeza. Diante, assim, da sua atuação, doutora, né, no consultório e na clínica, tem muitos casos que o bebê não consegue ser nutrido até os 6 meses, que precisa entrar com suplementação, ou isso acontece mais depois dos 6 meses? Vai depender um pouco, né? A maior causa que eu vejo, assim, dessa questão da nutrição, na verdade, não é nem da nutrição em si, não é a composição do leite em si que a gente não vê que essa criança está aquém, né, dessa nutrição. Na verdade, a gente vê mais a questão da produção do leite mesmo, né? Porque a gente sabe que para produzir o leite, como eu falei, a ocitocina ela é muito importante para N fatores da mãe e do bebê, mas a ocitocina também ela é muito importante para poder liberar o leite. Então, as mães que estão passando por momentos estressantes, que no meio da amamentação não é um ambiente adequado, está sofrendo muita pressão, ou até mesmo aquela própria cobrança para si mesma, né? Isso pode acabar interferindo nesse momento, ou o uso de medicações, né, também pode acontecer. Então acaba diminuindo a produção do leite e faz com que essa mãe tente um desmame mais precoce. É isso mais o que a gente vê na prática, né, em si. Aí a gente tem que ver estratégias para tentar complementar esse aleitamento, né? Às vezes é um próprio desejo da mãe mesmo, né? A gente tenta orientar, desmistificar, dizer os benefícios, acolher, né? Trazer ela para esse momento ali de orientação quanto ao leite materno, mas às vezes é um desejo da própria mulher, né? É bem raro, mas existem algumas mães e aí a gente tem que tentar contornar. Uhum. Agora eu vou falar um pouquinho assim para aquelas mães que estão mesmo num processo ali difícil, que não está conseguindo amamentar e ela deve estar com uma preocupação a respeito da ausência desse leite materno, né? Sim. Não é uma escolha dela. Uhum. E quais são as orientações, né? As indicações nesses casos? Pronto, o alimento perfeito realmente para o bebê vai ser o aleitamento materno, mas nessa impossibilidade que a mãe realmente tentou de todas as formas, procurou todos os profissionais e infelizmente não consegue manter, a gente existe um substituto, né, hoje em dia, graças a Deus, com o avanço da tecnologia, que é as fórmulas infantis, né, e a cada vez mais a gente vê que elas estão, a indústria está se preocupando em fornecer os elementos mais parecidos possíveis
do leite materno, né? Na fórmula infantil. Claro, não estou dizendo aqui que fórmula infantil é igual ao leite materno. Leite materno sempre vai ser o padrão ouro, o ideal. Mas, nesses casos, né, que a gente precisa sim se preocupar numa boa nutrição, na questão cognitiva, de imunidade, a gente precisa entrar com essa fórmula infantil. E com relação a esse tempo, né, é recomendado, né, pela medicina que até os 6 meses seja aí único, integralmente, o aleitamento materno, o leite materno. E com relação ao tempo disso, qual seria o ideal? Pronto, primeiros 6 meses a gente vai ter todo um amadurecimento de vários sistemas do nosso corpo, renal, cardíaco, pulmonar, intestinal. Então, assim, outros alimentos sobrecarregam todos esses sistemas. Então, o alimento, nesse momento, o ideal é o leite materno. Então, a gente vê que após os 6 meses, né, os estudos mostram que após esses 6 meses, essas diferenças de maturidade dos sistemas do corpo são menores em relação a um bebezinho recém-nascido, né? Então ele é muito imaturo, então ele não consegue absorver outros leites, né? Em relação a, por exemplo, leite de vaca, leite de cabra, enfim, N leites, eles não são feitos adequadamente para esses sistemas, né? Então o leite materno também ele é mais facilmente digerido, né? Pelo próprio trato intestinal, ele foi feito para ser absorvido de uma forma mais fácil para o bebê. Então a gente pensa nisso em relação aos 6 meses. E nós vemos assim, né, com relação a essa permanência também, não só a gente está falando aqui de saúde, não só nós estamos falando aqui da mãe em si, mas nós estamos falando também aqui do afeto, Exato. Da afetividade, da criação de vínculo entre a mãe. Imagine você, seu filho ali, quietinho dentro do útero, né, no lugar mais confortável do mundo e nos seus braços, e o quanto que é importante que você, através da amamentação, né, faça esse vínculo externo com a criança, né? Porque ela saiu daquele momento, daquele lugarzinho de aconchego e está num lugar também de aconchego, mas que o aleitamento materno faz com que esse vínculo seja fortalecido, que a criança se sinta segura, né? E o indivíduo comece a se perceber indivíduo além da mãe. Sim, com certeza. Super importante. Aí entra as teorias, né, da esterogestação, né, que a gente sabe que o bebezinho nesses primeiros 3 meses acha que ainda está no útero materno, então tudo aquilo que vai simular o útero, né, vai trazer aconchego, segurança. É por isso que o colo da mãe é tão importante nesse momento, porque vai dar aquela segurança, remeter àquela época do útero do bebê. Então, a gente sabe que isso fortalece muito o vínculo, né? Tudo que a gente pode fazer para lembrar o útero materno, o colo, é essencial nesse momento. Fora, né, a questão do amor ali, sim, com certeza. Do olhar no olho da criança, né, da conversa, né, de deixar essa criança sentir esse momento, essa emoção, de estar ali aconchegada pelo cheiro da mãe. Sim. Que só o cheiro, o barulho do coração, sim, né? A gente também tem muitas teorias que falam sobre isso. Isso acalma a criança, porque é o mesmo som em que ela escutava no útero. Sim. Então tudo isso que a gente está falando aqui é aleitamento materno, né? Então a importância é muito grande de você, mãe, propiciar esse momento não só para sua criança, mas para você também, quanto ser humano que vai se adquirir saúde ali, né? Se proteger também, né? Ter essa proteção da saúde. E quanto maior a permanência da amamentação, maior são os benefícios, tanto para a criança quanto para a mãe. E o momento exato de tirar isso, doutora, que eu acho que tem muitas mães que vivem essa emoção da amamentação ali e nem querem, né, largar desse momento. A gente preconiza o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses por aqueles motivos que a gente falou, né, do corpo da criança não estar preparado para outro alimento até então, mas ele pode ser complementado até os 2 anos de idade. Essas são as recomendações, né, de órgãos de saúde. Mas, claro, a gente vê que cada mãe, cada família traz a sua realidade. Vão ter mães que vão falar, doutora, eu quero continuar depois de 2 anos. Vamos ver aqui estratégias para a gente poder fazer isso. E vai ter mães que, quando chegam ali por volta de 1 ano e meio, já querem fazer o desmame. Então, assim, é algo
que a gente precisa escolher em conjunto com a família, né, para ver o que é melhor para aquela realidade, para aquela mãe, para aquele bebê. Então, as recomendações são essas, né? A gente bate na tecla que até os 6 meses é o exclusivo, até os 2 anos é complementado, mas vai ser a escolha da família. E sempre assim, a gente fazendo essa medida também do vínculo afetivo, porque, gente, por mais lindo, por mais maravilhoso que seja o bebê, ele precisa crescer. Sim, né? com a certeza. gente precisa oportunizar o crescimento, né? O desenvolvimento dessa criança ali. E o vínculo afetivo também. Então, a dependência total da mãe, ela precisa também ser trabalhada aos poucos, para que a criança vá se desenvolvendo naturalmente e vá adquirindo ali o que ela precisa, né, ao longo da vida dela, dessa jornada infantil. Com certeza. No caso dessas mães que a gente passa um pouquinho, né, que elas falam, ai, por favor, a gente vê realmente essa dependência um do outro, né, a gente tenta trazer estratégias de uma forma acolhedora, né, gentil, pra gente facilitar esse processo. Não é que a gente vai deixar até onde Deus quiser, não é assim, Sim. né, porque a gente sabe... Pode. Exato, até porque a gente sabe que, enfim, né, a criança vai ter um momento até a parte social, a parte individual, né, de se desenvolver, de ter o seu papel na sociedade, né? E a mãe precisa também lembrar do seu papel, né? De assim, como seu eu é mãe, mas também tem outras obrigações, tem outras coisas. Então, a gente tenta facilitar esse processo. E eu acredito que você aí que está nos acompanhando tem a informação aqui ideal para ver que é importante demais esse momento aí, através da doutora Nayara. E eu quero fazer agora uma pergunta, doutora, né? Pra gente fazer assim, o fechamento desse podcast com chave de ouro. Pediatria na sua vida, doutora. Qual foi o momento que surgiu? Como foi esse encantamento por ela? Pronto. Eu costumo dizer que tem muita gente que entra na faculdade de medicina, eu quero tal coisa, eu quero isso, me identifico com isso, com tal. Eu passei a minha faculdade da medicina toda querendo uma outra especialidade, eu queria dermatologia. Então eu fiz tudo para dermatologia. Quando eu me formei e comecei a trabalhar nos pronto atendimentos infantis, foi aí que eu falei, virou aquela chavinha e disse assim, é isso que eu quero. Eu trabalhava com as crianças e não tinha como o dia estar ruim, não tinha como a gente ver aqueles pequenos seres, sua inocência, sua amorosidade, seu carinho, e a gente não pensar, é isso que eu quero, esse ambiente, né? Então, assim, a pediatria me escolheu. Então, hoje em dia eu não consigo me ver fazendo nenhuma outra coisa. Assim, eu sou apaixonada por essa área e sou suspeita pra falar, então que eu vou defender com todos os meus unhas. Que é uma área encantadora, né? As crianças, essa fase tão linda da vida, né? Que são... nós fomos crianças, né? Então, você lembrar, isso também me gera muita reflexão da minha infância. Então, assim, todo dia uma nova descoberta, todo dia é algo encantador e novo. Com certeza. Eu falo que a gente aprende muito mais com eles, né? Do que ensinamos muitas vezes, né? Sim, com certeza. Eles são muito sinceros, são muito amorosos, né? Eles não têm papas na língua. Então, eles realmente falam o que o coração, né? E fala um pouquinho pra gente desse atendimento, onde as pessoas te encontram, qual é o lugar, aí nas mídias sociais também, né? Pronto, podem me seguir se vocês ficaram curiosos com essa nossa conversa e querem saber um pouco mais. Podem me seguir, tá? E nós vamos colocar aí o endereço, né? Pronto, doutora, né, Instagram, doutora, DRA.Nayara com Y, firmeza. Eu posto todos os dias materiais de diversos assuntos da pediatria, então você pode me seguir lá. Outro local que eu estou é meu consultório, né? Eu faço um consultório particular lá na Clínica Encanto. Então, todas as sextas-feiras de manhã vocês também me encontram lá, tá bom? Na minha bio você consegue ver todo esse contato, tá certo? Também sou professora da Cris, como você bem falou, né? Eu fico com os meninos da medicina lá pra gente ficar praticando um pouco mais sobre a pediatria. Atendo em emergências, internamentos, então assim, mas eu fico mais na questão mesmo do consultório e como professora, né, na Cristos.
Muito bem. Muito bom, muito prazer. Eu acho que foi essencial sua fala, uma fala precisa, direta, comunicativa, que trouxe para você a informação que você precisa saber sobre o aleitamento materno. Mãe, vocês mães, pegue o caderninho, anota lá tudo que a doutora falou a respeito dos benefícios que você vai ter quanto ser humano nesse aleitamento aí, nesse momento aí tão ímpar na vida de você e do seu filho, né? Então eu acredito que a gente trouxe essa informação e muito obrigada por você ter ficado aí com a gente até o final. Registra aí, segue nós aí nas redes sociais, porque tem muito mais para você. Pro Casulo Comunicação é informação relevante para você.